Vamos dar continuidade, assunto da segunda unidade agora. Hoje nós vamos dar início, ao assunto da segunda unidade, falando de atrito. Definição aí que a gente encontra no capítulo 8 do Hibbeler, tá? 10ª edição. Então nós temos: atrito pode ser definido como uma força de resistência que atua em um corpo, evitando ou retardando o deslizamento em relação a um segundo corpo ou a uma superfície com a qual ele está em contato. Essa força sempre atua tangente à superfície em pontos de contatos com outros corpos e seu sentido é oposto a um possível ou existente movimento de um corpo em relação a esses pontos. Então, a gente vai ver isso aqui caracterizado, mas é um conhecimento que a gente tem de certa forma empírico, né? Então, atrito é aquela força que se opõe a uma força que causaria o movimento num determinado objeto. Tá? Essa força, para que ela ocorra, ela precisa que exista uma superfície de contato entre o objeto que pode deslizar e esse ponto de apoio aí, né? Por exemplo, quando você vai empurrar um armário dentro de casa, você está fazendo uma força para ele, tentando emplacar um movimento, né? E quem impede esse movimento é o peso do armário que está atuando sobre uma superfície. Então, por exemplo, se você quer diminuir o esforço que você precisa fazer para transportar esse armário dentro da sua casa, né? Eu já fiz isso, por exemplo, com um guarda-roupa aqui em casa. Você levanta ele, né, tira ele do contato com o chão e coloca alguma coisa que faça com que o apoio dele, o contato dele com o chão, tenha um deslizamento mais fácil, né? No caso, por exemplo, aqui eu coloco um pano, alguma coisa assim, e aí eu consigo empurrar um objeto mais pesado de uma maneira mais leve, né? É fácil de imaginar isso se você pensar em colocar, por exemplo, rodinhas sobre um objeto, né? Então você está aí praticamente eliminando o atrito, né? E reduzindo muito, e você, com um esforço bem pequeno, você é capaz de empurrar um objeto mais pesado. Tá? Então vamos lá. Nós estudaremos aqui nessa disciplina o chamado atrito seco. Tá? Mais para frente, na parte de mecânica dos fluidos, a parte de água, vocês vão ter a parte do atrito fluido, tá? Atrito molhado, tá? Que não é foco daqui. Mas para o atrito seco, essa situação que a gente conversou agora, ela está mais ou menos descrita aqui. Tá? Então vamos lá. Então a gente começa analisando o que? Se eu tenho um objeto com um peso aqui que ele chama de W, aplicado aí no seu centro de gravidade, e ele está sujeito a uma força P, empurrando ele, ou puxando nesse caso aqui, da esquerda para a direita, sobre uma superfície rugosa, é natural que ocorra sobre ele, de acordo com a superfície rugosa e com as características dela, uma força que seria em sentido contrário. Tá, deixa eu ver aqui se consegue fazer alguma coisa. Tá? Então nós teremos uma força aqui. Deixa isso aqui mais alto. Vermelhinho para ficar claro. Então, essa força ela vai estar atuando, né, na superfície, no contato da superfície, tangente a essa superfície, no sentido contrário à força P. Tá? Essa força aqui, ela está representada aqui bem pequenininho, tá? Esses trechozinhos aqui são várias representações dessa força. Então, infinitas forças de atrito que ocorrem aqui. Tá? Para a equalização dos esforços aqui, nós também temos um esforço que é normal, tá? Que ocorre justamente para equilibrar esse esforço W aqui, do peso dele.
Só que a distribuição desse esforço, do carregamento desse esforço vertical aqui, né, da força normal, ela não é um carregamento uniforme, tá? Então ela tem um ponto onde ela existe um esforço maior e outro ponto onde o esforço é menor, tá? Esse esforço maior vai acontecer justamente no quadrante onde você tem lá a combinação de W e P. Então acontece que W está para baixo, P está para a direita, então desse lado aqui nós vamos ter um esforço maior, tá? Se o P tivesse para a esquerda, nós teríamos alguma coisa daqui para cá, tá? Então esse lado aqui seria mais alto, tá? Então, se existe um carregamento uniforme, que não é uniformemente distribuído, mas que é distribuído, com alguma função aqui que a gente pode encontrar, acontece o seguinte: a força resultante desse carregamento, ela é aplicada em algum ponto aqui, tá? E ela está a uma distância do ponto X, do ponto de origem, do ponto médio aqui, né, do centro da figura. Deixa eu ver. Eu não consigo colocar aqui no ponto certo, mas tudo bem. Então, existe uma distância entre os dois pontos aqui, daqui até aqui. Então, essa distância aqui, amarela, a gente chama de x, tá? Uma distância x do ponto de origem, do ponto central, até a resultante da força normal, tá? Aqui tem a representação geral, né, dos esforços. Então você tem uma variação da força de atrito e a força normal. O somatório dessas forças é o que a gente identifica quando a gente resolve nossas equações, tá? E aí aqui é a reação resultante, que é a soma dessas duas componentes aqui, tá? Então, isso aqui, traduzindo para as cargas estáticas, nós temos basicamente essa configuração, né? Nós temos o nosso objeto, uma força W, aplicada no seu centro de gravidade, que por ser um retângulo aqui, considerando homogêneo, nós temos essa distância chamada A sobre 2, tá? A força P está aqui, aplicada a uma distância H, né? Que eu não falei, mas que tem aqui, né? Porque nós vamos analisar também que existe o risco disso aqui tombar com determinado esforço, né? A força de atrito acontecendo aqui, tá? A uma distância x do ponto de origem, nós temos aí a força normal, tá? Então essa é a configuração, diagrama de corpo livre desta figura aqui. E aqui nós temos a reação de atrito aqui, né? Tá? Que é a soma da componente normal com a componente de atrito, tá? O ângulo formado entre essa resultante, tá, e a normal, né, nós chamamos de coeficiente, o ângulo do de atrito, tá? O coeficiente de atrito é outra coisa, a gente vê já já. Então, o ângulo de atrito é formado aqui entre a força aqui, R, dividido, né, a força R e a força N, né? Então, a tangente desse ângulo aqui seria lá o nosso R seno de φ, ou seja, FE, dividido por R cosseno de φ, que é a nossa força N, tá? Então, a gente teria aí a escrita da nossa equação. Aqui está escrita, tá? A força
máxima de atrito antes de acontecer o movimento, ela é escrita como sendo um coeficiente de atrito, que ele chama de μe, né? Esse μe seria o coeficiente de atrito estático, vezes o esforço normal. Tá? E aqui nós temos a descrição da equação que eu falei aqui. Tá? Então, para encontrar o ângulo de atrito estático, é tangente a menos 1 de Fe sobre N. Ok? O que mais? Aqui nós temos, na tabela 8.1 do livro, alguns coeficientes típicos, né, de contato dos materiais. Então, metal com gelo, coeficiente de atrito é mais ou menos entre 0,03 e 0,05. Né? Couro com metal, 0,3 a 0,6. Tá. Então, quanto maior o número, mais difícil é mover o objeto sobre aquela superfície. Tá? Quando o esforço P for maior do que a força de atrito, o que acontece é que existe um movimento. Tá? Então, quando ocorre esse movimento, nós não falamos mais de atrito estático, e sim de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes o esforço normal. Tá? A obtenção do ângulo é a mesma coisa do atrito estático. Tá? Essa força de atrito cinético ela é ligeiramente menor do que o atrito estático. Tá? Então, quando você está fazendo um esforço sobre um determinado objeto, ele é difícil de sair do lugar, mas uma vez que ele sai do lugar, você não precisa manter aquele esforço naquele nível para que o movimento ocorra. Tá? Pensando aí, por exemplo, é difícil quando você tem um carro parado, você dá o primeiro impulso nele para ele sair do lugar, você tem que fazer um esforço bem maior do que quando ele já adquire algum movimento e você quer manter o movimento. Tá? Então, o atrito cinético é menor, né, do que o atrito estático de maneira geral. Tá? Então aqui tem mais ou menos a explicação sobre isso na forma gráfica. Tá? Então, quando nós temos um ângulo de atrito alto, tá? Nós tendemos... Deixa eu ver aqui. Opa. Espera aí. Então, nós tendemos a valores que não causam movimento, tá? Então, quanto maior for o ângulo, mais sem movimento, né, mais difícil é de mover. Então, quando você baixa o ângulo, você começa a ter situações de atrito cinético, tá? Então, aqui é o limite, aqui, ó, é a força eminente. Tá? Então, se eu baixo o ângulo, aí eu começo a ter o atrito cinético, né? Linha abaixo do atrito estático. Ok? Então, características do atrito seco. Tá? Então, de maneira geral, o que a gente tem de embasamento, de teoria sobre esse atrito seco? A força de atrito atua tangente à superfície de contato na direção oposta ao movimento relativo ou à tendência de movimento de uma superfície contra a outra. Tá? Então, nós vamos ter atrito se opondo à força que causaria o movimento ou o próprio movimento. A força máxima de atrito estático, chamada Fe, né, que pode ser desenvolvida, independe da área de contato.
contanto que a pressão normal não seja muito pequena nem grande o suficiente para deformar ou comprimir intensamente a superfície de contato. Então, se tem apoio, você pode ter atrito acontecendo, tá? A força máxima de atrito estático é geralmente maior do que a força do atrito cinético para qualquer duas superfícies em contato. No entanto, se um dos corpos se move com velocidade muito baixa sobre a superfície de outro corpo, a força cinética torna-se aproximadamente igual à força estática. Então, os seus coeficientes são aproximados. Quando o deslizamento sobre a superfície de contato está na iminência de ocorrer, a força máxima de atrito estático é proporcional à força normal, tal que a força de atrito estático é igual ao μ estático, o coeficiente de atrito estático, vezes o esforço normal. Quando o deslizamento sobre a superfície de contato está ocorrendo, a força de atrito cinético é proporcional à força normal, tal que a força de atrito cinética é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes o esforço normal. Então essa basicamente é a teoria para essa primeira parte aqui da aula de atrito. Tá? Eu acho que é basicamente o que a gente vai precisar aí para o curso. Tá? Então, no livro nós temos alguns exemplos, vamos tentar dar uma destrinchada neles. Tá? Então, mandei para cá para que a gente possa utilizar aqui as opções de equação que o Word proporciona. Tá? Então, nós temos o engradado uniforme mostrado nessa figura tem massa de 20 kg. Se uma força P igual a 80 newtons for aplicada ao engradado, determine se ele permanece em equilíbrio. Aí considere que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,3. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer uma análise aí de atrito é fazer o diagrama de corpo livre. Tá? Então, vou aproveitar aqui a figura e vou lançar vou lançar aqui. Então, ó, segundo aquele primeiro desenho lá da teoria, nós temos aqui uma força peso, tá, aplicada aqui no meio do centro de gravidade da figura. Cadê? Deixa eu assim para ficar bem claro. Tá? Então nós temos essa força peso. Nós teremos, se essa força aqui, se eu fosse decompor ela, eu teria aqui uma força assim e uma força para baixo, né? Ok? Então essa força aqui de 80 newtons, ela é a soma desses dois vetores. Tá? Então tem um componente x e uma componente y. Além disso, eu tenho aqui, como a gente viu, um esforço normal que estará acontecendo. Tá? Esse esforço normal, ele poderia estar acontecendo aqui, como reação direta, porém a gente viu que o desenho do carregamento, né, de acordo com o atrito, ele vai fazer com que a nossa força normal esteja um pouco para a direita. Tá? Quanto é que isso está para a direita? Não sei. Né? É o que a gente pode estar descobrindo. Mas, basicamente, nós temos essas informações. Tá? Então, o peso, a força que nós vamos ter aqui, ser 20 vezes 9,81 em newtons, 20 vezes 9,81, que dá 196,2, 196,2 newton.
Pronto. Isso aqui nós vamos chamar de NA. Aliás, de N, só tem um ponto, né? Isso aqui é N. Tá? E nós temos uma distância X aqui entre a aplicação e o N. Tá? Então, agora que nós sabemos quem é quem, vamos aplicar aí as forças X, Y e o somatório dos momentos para encontrar as componentes daqui da nossa equação. Tá? Então, cadê? Então, o somatório das forças em X é igual a zero, para que haja equilíbrio. Em X, o que eu tenho? Eu tenho essa componente de 80 newtons, 80, vezes, aqui tem o ângulo que ela faz com o eixo X. Tá? Então, o eixo X ela tem um ângulo de 30. Se eu fecho esses 30, eu utilizo aí o cosseno, né? Passo pelo ângulo, cosseno de 30. Tá? Isso aqui está para o lado positivo de X, de convenção, né? Para a direita. Ok. Então, sim, faltou, claro, o esforço de atrito, né? Então, esse esforço de atrito é o nosso F, né? Ok? Então, 80 cosseno de 30 para a direita, menos F, e é igual a zero. Tá? Então, é claro que F vai ser igual a 80 cosseno de 30, que dá 69,28 newtons. 69,28 newton. Tá? Então, pelo somatório das forças em X, nós temos esse aqui. Pelo somatório das forças em Y, nós vamos obter o seguinte, né? Então eu vou ter 80 vezes o seno de 30 como a componente de P, né? Para baixo, então menos 196,2, né, do peso, mais N igual a zero. Então eu vou ter que N vai ser igual a menos 80 seno de 30 menos 196,2 igual. Isso aqui vai passar para o outro lado. E 236,2. 236,2 newton é o esforço normal que nós encontramos aqui. Esse esforço normal ele está a uma distância do ponto de aplicação, do ponto médio aqui, né? Que distância é essa? Então, para encontrar isso, nós podemos fazer o somatório dos momentos aqui no ponto central. Aí nós vamos ter somatório dos momentos, vou chamar o ponto central de ponto O, tá? Somatório dos momentos em O igual a zero. O que nós temos aqui? Tá? Essa parte dos momentos, muitas vezes a gente não presta atenção e erra, tá? Então, quem é que nós temos que causa momento a esse ponto O aqui?
Esse ponto O aqui. Então eu tenho aqui, ó, a força P, a componente X de P está a uma distância y02. Então a componente X é 80 cosseno de 30. Que está a uma distância de 0,2 metro. Também a componente y, tá? Aqui, por convenção, quando gira no sentido, esse é o ponto central, tá? Essa força faz girar no sentido anti-horário. Por convenção, ela é positiva, tá? A outra força, aliás, essa é a força X, né? Força X vai girar no sentido anti-horário, então é negativo. Sentido horário é negativo. Então, menos 80, tá? Horário. Aí nós temos aqui a componente y vai ser no sentido anti-horário, vai ser positiva. Mais 80 seno de 30, mais 80 seno de 30, que está a uma distância, se isso aqui é 0,8, daqui para cá é 0,4. Então, força P, ok. Além da força P, nós temos aqui força F, ela não causa momento, que está aplicada no plano, né, de ação aqui do ponto O. Também a força peso está também sobre o eixo, né? Mas a força N está uma força Y a uma distância X do ponto. Então a força N, ela vai girar no sentido anti-horário, ela é positiva. A força N é 236,2 e a distância que ela está é X. A gente não sabe. Inclusive é o que a gente está procurando, né? Ok? Então com isso, nós vamos isolar o X aqui para encontrar, tá? Então eu tenho menos 80 cosseno de 30 vezes 0,2 mais 80 seno de 30 vezes 0,4 igual. Então resolvi isso aqui, vai passar para o outro lado, vezes menos 1, tá? Dividido por 236,2. Isso é igual a menos 9 vezes 10 a menos 3 metros, ou seja, menos 9,08 milímetros. É o valor de X, né? X igual menos 9,08 milímetros. Isso quer dizer, esse valor negativo, que essa força N, na verdade, ela está um pouco à esquerda aqui do nosso do ponto O, tá? Então, menos 9,08 quer dizer isso. Tá? Se essa força N ela está no valor de X que está dentro do objeto, nós não temos aí o tombamento. Se esse valor de N fosse para fora, né, de calcular se o valor de X ele desse 4,1, ou seja, ele está do lado de fora do objeto, isso quer dizer que o objeto tenderia a girar, ok? Outra verificação que a gente faz é se isso aqui está parado ou não, né? Ele está perguntando isso, determine se permanece em equilíbrio. Se permanece em equilíbrio, ou seja, se não há movimento. Então, para que a gente veja isso, o que a gente faz? A gente pega o coeficiente de atrito que foi dado, né, e aplica lá a formulazinha dele. Então, a fórmula
a força de atrito estático é igual ao coeficiente, né, mi E que multiplica N, tá? Então, essa força aqui é 0,3 vezes 236,2, tá? Que é igual a 0,3 vezes 236,2, 70,86. 70,86. Então, essa força é o maior valor que eu posso ter de força sem que haja um movimento. Então, se der 70,860001, já ocorre o movimento. Tá? Então, esse é o maior valor sem que haja um movimento. O maior valor estático, força estática. Tá? Aí o que eu preciso saber? Se a força que eu encontrei, se a força que eu encontrei, F, né, real aqui, é menor do que isso aqui, então quer dizer que não há o movimento. Ou seja, tá? Então, se eu tenho F é maior que o F, então não há movimento. Tá? No caso aqui nós temos FE 70,86 e F 69, então não há movimento. Então a pergunta é: determine se ele permanece em equilíbrio. Sim, ele permanece em equilíbrio. Pronto. Então, primeiro aí resolvido. Segundo exemplo. Então, aqui está a questão, né? Observa-se que quando a caçamba do caminhão de lixo é elevada a um ângulo de θ igual a 25 graus, a máquina de vendas automática, que está aqui em cima, isso aqui, tá? Começa a deslizar para fora da superfície da caçamba. Determine o coeficiente de atrito estático entre a superfície e a máquina. Então aqui tem o croquis, né? Aqui é a situação real. Tá? Isso aqui é outra questão, né? Outra questão. Deixa eu jogar isso aqui lá para baixo. Bugou. Aqui resolveu. Pronto. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? O diagrama de corpo livre para começar. Então o que nós temos aqui? Nós temos a força G acontecendo aqui. Nós temos a força F acontecendo de atrito impedindo o deslizamento. Então ela corre para cá. Nós temos um esforço normal acontecendo
perpendicular à superfície, né? Então nós temos aqui, tá? A distância x entre o ponto e a nossa aplicação. Então, esse contorno, esse preenchimento. Então esse aqui é o valor de n. Aqui nós temos o F. Pronto. Aí aqui é interessante que a gente faça uma observação para quem tem alguma dificuldade com um plano inclinado. Então, nós temos uma situação, vou tentar desenhar ela aqui, tá? Vamos lá. Os eixos eu vou desenhar em preto. Ok. O plano inclinado. Eita. Preto, preto, preto. Então, o plano, os eixos são em preto. Joia. O plano inclinado eu vou desenhar aqui em vermelho. Tá. E aí na questão foi dito que esse ângulo aqui, este ângulo aqui, é de 25 graus. Tá. Beleza. Então, se esse ângulo aqui é de 25 graus, o ângulo aqui que complementa os 90 graus dos eixos vai ser 90 menos 25, tá? No caso, vai ser 65. Né? Isso aqui é 65 graus. Pronto. Se eu traçasse uma linha perpendicular ao plano, né? Ou seja, fazendo seus 90 graus com o plano, vamos deixar assim, eu teria que daqui até aqui são 90 graus. Logo, esse ângulo que falta aqui também é 25 graus. Seguindo a mesma lógica do que aconteceu aqui, se daqui para cá é 25 e tudo isso é 90, então meu ângulo aqui, nesse trecho, é igual a 65. Tá? E aí, sabendo um lado, eu sei que o ângulo oposto ao vértice é igual, são iguais, né? Então, esse ângulo aqui formado entre o plano inclinado e o eixo, né? Ou seja, aqui é o plano inclinado e aqui é o eixo. Aqui também é o mesmo plano inclinado e aqui também é o mesmo eixo. Então esse ângulo é igual a 25. Aqui vai ser 65. Sessenta e cinco. 25 aqui. 25 aqui. 65 aqui. 65 também aqui.
Tá? Então, a partir do plano inclinado, com seu ângulo, a gente consegue encontrar estas forças aqui. Tá? Então, percebam, por exemplo, que essa força, ela está aqui como se fosse meu eixo Y, tá? E aí, para eu poder decompor ela num eixo inclinado aqui, ou perpendicular aqui, eu vou fazer a decomposição dessa força, e aí eu posso considerar que a força seria isso daqui, esse trecho aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra cor. Então seria, a força estaria aqui, e o ângulo formado seria, por exemplo, 25 graus aqui, para poder encontrar o eixo Y linha. Tá? Então, dando nome aos eixos aqui, vamos chamar isso aqui de X, isso aqui de Y, aqui Y', e aqui X'. X'. Tá? Então percebam que a força, aquelas forças que estão lá, se eu for decompor elas, eu vou precisar do plano inclinado. Então eu vou ter que decompor elas em Y', X'. Tá? A gente já viu isso aí no capítulo 2 exaustivamente. Né? Então, entendido isso, voltando lá, nós podemos ver que a nossa componente aqui é a soma das componentes por aqui, tá? Sendo que no sentido contrário disso aqui, né? Então, eu vou ter alguma coisa assim. E assim. Então, a minha componente G vai ser um G, chamando isso aqui de Y', vai ser um G aplicado nesse Y' e um G aplicado no X', tá? E aí a gente consegue fazer esse ângulo aqui entre o eixo Y' e a força é de 25 graus, tá? Então, aqui é a força e esse é o eixo. Então, esse ângulo aqui é 25 graus. Posto isso, podemos aplicar as equações da estática aí, tá? Então, vamos lá. Então, o somatório das forças em x igual a 0. Então, em x nós vamos ter o peso G aqui, tarará, que ele não diz quanto é, G, isso aqui é 25. O cosseno de 25 me dá a componente y, então seno, G seno de 25 graus, né? G seno de 25 graus menos F igual a 0. Tá? Então essa aqui é uma equação que eu não consigo resolver ainda. Igual a 0. Em y, o que eu tenho?
em y, eu tenho g cosseno de 25, ou seja, essa componente aqui, mais n igual a zero. É isso? No caso, é menos, né? Tá para baixo, né? Menos g cosseno de 25 mais n igual a zero. Ok. Então, agora, o somatório dos momentos no ponto aqui central da máquina de vendas, nós vamos encontrar aqui somatório dos momentos em O, isso é igual a zero. Então, aqui nós vamos ter a componente x, né, de g, ou seja, g cosseno da y, g seno de 25 a uma altura, né, vezes 2,5 pés, né, girando no sentido horário, tá? Então é negativo, mais n, que está a uma distância x. E isso aqui também tem que dar igual a zero. Tá? Então nós temos essas três equações que a princípio não resolvem nada. Tá? Então a gente vai ter que começar a colocar uma equação dentro da outra. Se eu pegar o somatório das forças em y e isolar o n, eu vou ter que n é igual a g cosseno de 25. Tá? Então esse g cosseno de 25 vai para o outro lado. Beleza. Então, se eu trocar essa componente aqui, né, eu posso reescrever a equação aqui como sendo g seno de 25, que é o que já tinha, vezes n. Quem é n? N é g cosseno de 25. Certo? Tá. Na mesma coisa aqui, a gente pode pegar a primeira equação, isolando o f vai ser igual a g seno de 25 graus. Ok? Lembrando aí que a força de atrito estático é igual ao μ estático vezes n, e eu já sei que meu F é g seno de 25. G seno de 25 é igual a UE. Quem é o E? É o que está pedindo, né? Então é o E, cadê? Que multiplica N, que é isso aqui. O E multiplica N. Ok? Agora que eu tenho um seno e um cosseno do mesmo ângulo aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que o E vai ser igual a G seno de 25 dividido G seno de 25 dividido por G cosseno de 25. Tá? Ou seja, se eu cortar aqui G dividido em G, seno de 25 por cosseno de 25,
eu botei que o E é igual a tangente de 25 graus, que é igual a tangente de 25 dá 0,466. 0,466. Então, determine o coeficiente de atrito estático. Então, o coeficiente de atrito estático para essa situação, o E é igual a isso aí. Tá? O E é igual a 0,466. Tá? Então, basicamente, quando a gente for resolver os exercícios envolvendo atrito, a gente vai ter que verificar bem direitinho essa distribuição das forças, numerar todas elas, tá? Escrever tudo direitinho, para que não haja nenhum tipo de confusão, tá? Aplicar as forças em X, força em Y e os momentos. Eventualmente você também vai precisar da equação do atrito aqui, né? Aqui a gente sabia que precisava utilizar isso pelo seguinte, ele deu o ângulo que ela começa a deslizar para fora, tá? Então é o limite no caso. Né? A partir desse ângulo começa o deslizamento. Então eu sei que esse é meu valor máximo de FE. Ok? Aí com base nisso a gente consegue encontrar aí o coeficiente de atrito estático. Ok? Façam aí os exercícios que tem no capítulo 8 do livro, na primeira parte pelo menos. Né? E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Vou preparar a lista de vocês aqui e eu vou tentar fazer uns exercícios mais personalizados. Eu acho que eu não vou mandar do livro dessa vez não. Tá? Tchau, tchau.